Filoteia, parte 1, capítulo 4. Necessidade de um diretor espiritual para entrar e progredir nos caminhos da devoção. Querendo Tobias mandar o filho a uma terra longínqua e estranha, disse-lhe: vai em busca de algum homem que te seja fiel, que vá contigo. É o que te digo também a ti, Filoteia. Se tens uma vontade sincera de entrar nas veredas da devoção, procura um guia sábio e prático que te conduza. Esta é a advertência mais necessária e importante. Em tudo o que fazemos, diz o devoto Ávila, só temos certeza de estar fazendo a vontade de Deus enquanto não nos apartamos daquela obediência submissa que os santos tanto encomendaram e praticaram tão fielmente. Ouvindo Santa Teresa da austeridade e penitências de Catarina de Cardona, concebeu o grande desejo de imitá-la e foi tentada a não seguir o seu confessor, que lhe proibia. Entretanto, como se submetesse, Nosso Senhor lhe disse: minha filha, o caminho que segues é bom e seguro. Tu estimavas muito essas penitências, mas eu estimo mais ainda a tua obediência. Desde então, ela devotou-se tanto a esta virtude que, além da obediência devida a seus superiores, ela se ligou por um voto especial a seguir a direção de um homem prudente e de bem, o que sempre a edificou e consolou muito. De modo semelhante, já antes e depois dela, muitas almas santas que queriam viver inteiramente sob a dependência de Deus submeteram a sua própria vontade à de um de seus ministros. É essa a sujeição humilde que Santa Catarina de Sena tanto ecomia em seus diálogos. Foi também a prática da Santa Princesa Isabel que prestava uma obediência perfeita à direção do sábio Conrado. Nem outro foi o conselho que, ao morrer, deu a São Luís, seu filho. Confessa-te a miúdo e escolhe um confessor insigne por sua ciência e sabedoria, o qual te ajude com suas luzes em tudo o que for necessário para a tua direção espiritual. O amigo fiel é uma forte proteção, diz a Sagrada Escritura. Quem o acha, achou um tesouro. O amigo fiel é um medicamento de vida e de imortalidade, e os que temem o Senhor acharão um tal amigo. Trata-se aqui principalmente da imortalidade da vida futura, e se a quisermos alcançar, convém ter um amigo fiel ao nosso lado, que dirige as nossas ações com uma mão segura através das ciladas e embustes do inimigo. Ele será para nós um tesouro de sabedoria para evitar o mal e praticar o bem de uma maneira mais perfeita. Ele nos dará conforto para aliviar-nos em nossas quedas e nos dará o remédio mais necessário para a cura perfeita de nossas enfermidades espirituais. Mas quem achará um tal amigo? Diz o sábio. É aquele que teme a Deus, isto é, o homem humilde que anseia com ardor o seu adiantamento espiritual. Se é, pois, tão importante, Filoteia, ter um guia experimentado nos caminhos da devoção, pede com todo o fervor a Deus que te mande um segundo o seu coração. E não duvides nem um instante que ele te enviará um diretor sábio e fiel, ainda que fosse um anjo do céu, como ao jovem Tobias. De fato, esse amigo deve ser um anjo para ti, isto é, uma vez que o tenhas obtido de Deus, já não deves considerar como um simples homem. Não deposites a tua confiança nele, senão com respeito a Deus, que, por seu ministério, te quer guiar e instruir, suscitando no seu coração e nos seus lábios os sentimentos e as palavras necessárias para a tua direção. Por isso, deves ouvi-lo como a um anjo que vem do céu para te dirigir. Ajunta a esta confiança uma sinceridade a toda prova, tratando-o franca e abertamente, e deixando-lhe ver em tua alma todo o bem e o mal que aí se encontram. O bem será mais certo
e o mal menos profundo. A tua alma será mais forte nas adversidades e mais moderada nas consolações. Um religioso respeito também deves ajuntar à confiança, de tal forma que o respeito não diminua a confiança, nem a confiança o respeito. Confia nele como uma filha em seu pai e respeita-o como um filho a sua mãe. Numa palavra, essa amizade, que deve unir a força com a doçura, tem que ser toda espiritual, toda santa, toda sagrada, toda divina. Escolhe, pois, um entre 1000, diz Ávila, e eu te digo, escolhe um entre 10.000, porque se acham muito menos do que se cuida, que sejam capazes deste ofício. Deve ser cheio de caridade, ciência e prudência. Se faltar uma dessas 3 qualidades, a escolha será arriscada. Repito-te ainda uma vez, suplica a Deus um diretor, e quando o achares, agradece à Divina Majestade. Persevera então em tua escolha, sem ir procurar outros. Caminha para Deus com toda simplicidade, humildade e confiança, e tua viagem será certamente feliz. Capítulo 5. Necessidade de começar pela purificação da alma. Apareceram as flores em nossa terra, diz o esposo sagrado. Chegou o tempo da poda. Que flores são estas para nós, ó Filoteia, senão os bons desejos? Logo que eles despertam em nossos corações, é preciso envidar todo o esforço para purificá-los de todas as obras mortais e supérfluas. Prescrevia a lei de Moisés que a donzela, noiva de um israelita, tirasse o vestido do seu cativeiro, cortasse os cabelos e aparasse as unhas. Serve isto de lição à alma que aspira à honra de ser esposa de Jesus Cristo, a qual se deve despojar do homem velho e se revestir do novo, deixando o pecado e em seguida ir cortando com os demais impedimentos acessórios que podem ser um empecilho para o amor. A cura da alma, assim como a do corpo, só se consegue começando por combater os maus humores corrompidos, e é o que chamo purificar o coração. Num instante operou-se isto em São Paulo, e o mesmo lê-se nas vidas de Santa Madalena, Santa Pelágia, Santa Catarina de Sena e de alguns outros santos e santas. Mas uma transformação tão repentina é, na ordem da graça, um milagre tão grande como na ordem da natureza a ressurreição de um morto, e por isso não a devemos pretender. A cura da alma, Filoteia, assemelha-se à do corpo. É vagarosa, vai progredindo gradualmente, aos poucos, com muito custo e intervalos. Mas neste seu passo lento, ela é tanto mais segura. Creio que não te é desconhecido o antigo provérbio, que as doenças vêm a cavalo e a galope, e se vão a pé e muito devagar. Outro tanto podes dizer das enfermidades espirituais. É, pois, necessário, Filoteia, que te armes de muita paciência e coragem. Ah, que pena me fazem aquelas pessoas que, por se verem cheias de imperfeições, depois de alguns meses de devoção, começam a inquietar-se e perturbar-se, já quase a sucumbir à tentação de deixar tudo e tornar atrás. Mas um outro extremo, igualmente perigoso, é o de certas almas, que, deixando-se seduzir por uma tentação contrária, desde os primeiros dias se têm na conta de livres de suas inclinações más, que já pensam ser perfeitas antes de fazer algum progresso e que, arrojando-se a voar sem asas, se elevam ao que há de mais sublime na devoção. Ó Filoteia, muito de temer é uma recaída de quem se subtrai tão cedo das mãos do médico. Deveriam considerar os anjos da escada de Jacó, os quais, tendo asas, subiam, no entanto, de degrau em degrau. Diz o profeta: em vão vos levantais antes de amanhecer.
A alma que surge do pecado para uma vida devota pode se comparar ao despontar do dia, que não dissipa as trevas num instante, mas pouco a pouco, quase imperceptivelmente. Ninguém seguiu ainda tão bem o conselho de purificar o coração como aquele santo penitente que, embora já fosse lavado de suas iniquidades, pedia sempre de novo a Deus, durante a sua vida, que o lavasse sempre mais desses pecados. Por isso, não nos devemos perturbar à vista de nossas imperfeições, porque a luta contra elas não pode nem deve acabar antes da nossa morte. A nossa perfeição consiste em combatê-las, mas não as podemos combater e vencer sem que as sintamos e conheçamos. A própria vitória que esperamos conseguir sobre elas, de modo algum, consiste em não as sentir, mas exclusivamente em não consentir nelas. Demais, sentir as suas impressões não é dar o próprio consentimento. Neste combate espiritual, convém muitas vezes que, para o exercício da humildade, lhe suportemos os ataques molestos. Entretanto, só seremos vencidos se perdermos a vida ou a coragem. Ora, as imperfeições e faltas veniais não nos podem tirar a vida espiritual da graça, de que só o pecado mortal nos priva. Portanto, o que temos que temer aí é a perda da coragem. Mas digamos com Davi a nosso Senhor: salvai-me, Senhor, da pusilanimidade e do desânimo. É, pois, sumamente consoladora e feliz a nossa condição nessa milícia espiritual. Poderemos vencer sempre, uma vez que queiramos combater.